eu sou Maria Elizabeth de Moraes Amanso Pereira, todo mundo me conhece por Liz, são poucas as pessoas que me chamam, né, de Elizabeth, eu nunca fui de ter apelido assim, até na Procuradoria, no serviço mesmo, Liz. E eu nasci aqui em Vitória, meu pai na época era promotor de justiça, e da minha infância, eu nasci na maternidade, acho que é Dr. Doro, né, que era muito antiga aqui, e da minha infância eu não me lembro muita coisa não, eu me lembro muito de Mimoso do Sul, é o lugar que eu mais me lembro, que meu pai era promotor lá, e me recordo de alguma coisa que eles falam mais também de Santa Teresa, porque eu era muito pequena quando fui para lá. Na época, meu pai também sempre como promotor, né, nessas cidades. E depois, então, quando eu me lembro, eu já tinha vindo aqui para Vitória. E estudei no Carmo. E depois eu fui para o Salesiano. Aí fazendo, né, ginásio. Fui para o Martim Lutero também, estudei no Martim Lutero. E aí, aquela época de pré-vestibular, eu fui para o Salesiano. E depois, então, eu fui para a UFES. Eu fiz economia primeiro, mas sou péssima economista, sou péssima com número, põe à falência qualquer firma que eu entrasse na época, né? E sempre gostei realmente mais dessa área de humanas e tudo. Então, depois é que eu acabei fazendo direito. Dei aula, né? Como eu estava conversando com você de inglês muito tempo, tive vários trabalhos, trabalhei muito até fazer então um concurso para o Ministério Público. Eu não sei se é porque eu cresci vendo meu pai também, né? Sempre nessa área, é uma área que eu sempre gostei. E também a necessidade de sustentar minha filha, que eu me separei. Eu via também que só dando aula de inglês e também não ia chegar onde eu queria. E aí então eu achei que eu podia conciliar as duas coisas, porque não é só o idealismo, a gente tem que ter o ideal, mas também tem que ter o lado da gente poder se manter, né? Então foi quando eu procurei agregar tudo isso. Eu já queria ter um tempo maior, como dando aula, trabalhando 2 expedientes, naquela época era muito complicado, embora a gente fosse para Comarcos no interior, mas eu via como uma oportunidade tanto de crescer profissionalmente, como também, embora na época não fosse tão bom, mas de ter aquela famosa estabilidade que o brasileiro procura, né? Eu acho que foi muito isso também que me motivou, além de ser uma coisa muito próxima a mim, o direito sempre foi muito próximo a mim, né? Então eu achei que fosse o melhor caminho. E não me arrependo, graças a Deus. Eu me lembro de uma cena em Mimoso, nós morávamos numa casa muito grande, que tinha um rio em Mimoso passando assim perto, e da minha casa só separava o fórum, da janela eu conseguia ver a sala do júri. Então eu nunca me esqueci, eu acho que eu cheguei até a falar isso isso me marcou muito, eu acho que se eu procurar as origens eu me lembro muito disso. Meu pai fazendo um júri, e ele era Dona Benedita, o nome da mulher, ela tinha matado o marido, com um martelo. E eu me lembro muito de papai brandindo aquele martelo, mostrando, e aquilo ficou na minha mente. Aquela coisa que diz assim, o promotor é muito o órgão acusador, a gente cresce com essa imagem. Mas eu discordo, eu acho que nós somos o defensor de todo mundo. Você acusa uma pessoa, mas você está defendendo uma sociedade inteira. Então a forma como meu pai trabalhou, a lisura com que ele sempre foi, o legado que ele deixou. Então eu acho que tudo isso, sabe, de uma certa forma influencia a gente. O concurso foi muito estressante. Eu acho que foi uma das fases mais estressantes da minha vida. Eu sou muito supersticiosa. Eu fiz meu concurso todo com a mesma roupa, só ia de branco. E eu lembro que uma das provas foi no Salesiano e demorou não sei quantas horas, atrasou muito tempo, porque a gente tinha, não sei, algum problema que teve lá. Então é um desgaste muito grande. Os promotores, todos, né, vigiando, você não podia fazer, nem olhar para o lado. Então foi muito estressante, a gente estudava muito, eu lembro que eu levava uma garrafinha de café com uma amiga minha que hoje é promotora também, doutora Nora, a gente estudava, era sábado, domingo, e o próprio concurso, eu acho que qualquer prova, né, qualquer prova que você tenha que se submeter é muito estressante, então realmente foi, mas era completamente diferente da de hoje. Nós não tínhamos praticamente nada. Na época não existia computador, nós não tínhamos telefone celular. Nós íamos de ônibus para as comarcas a maioria das vezes. E qualquer dúvida que você tivesse, você não tinha muito a quem recorrer, não.
a gente tinha que se virar. Hoje em dia eu acho que é tudo lógico, né, que com as diferenças, que eu acho que também, talvez hoje em dia seja até mais difícil você trabalhar, porque é tanta demanda, é tanta exigência, você tem tudo tão à mão, e na nossa época não era. Se você tivesse alguma dúvida, eu lembro que a gente tinha que trazer o processo para casa, ficar com ele, tentar tirar aquela dúvida, era mais difícil. Eu acho que muito mais difícil do que hoje, porque nós não tínhamos acesso à tecnologia, ao conhecimento. Hoje em dia você tira uma dúvida na frente do computador. Na época a gente não tinha isso. Não tinha nem máquina, eu trabalhava numa máquina elétrica, não tinha isso de você ter computador à disposição, nós não tínhamos assessores à disposição, nós éramos tudo, nós fazíamos tudo, não tinha isso. Nem assessor, nem estagiário. Quando eu entrei no Ministério Público não tinha nada disso. E já era uma época considerada boa para o promotor de justiça. O Ministério Público, depois da Constituição, começou a ser considerado como um quarto poder. Então, eu acho que a visão das pessoas mudou muito mais. Eu acho que, lógico, é um leque que se abriu muito grande para o Ministério Público. Eu acho que até essa figura do promotor de justiça como mero personagem de um júri onde fazia acusar, isso mudou muito. Aquilo ali abriu muito leque para você trabalhar no direito ambiental, para trabalhar em várias frentes que na época, então, elas não eram tão comuns e nem do conhecimento da sociedade. Eu atuei até muito pouco no júri. E não sei se vocês sabem, mas meu pai, um dos apelidos que ele tem é o eterno promotor de justiça, e meu pai no júri era um espetáculo. Então eu nunca procurei nem me equiparar, nem chegar perto. E eu lembro que no primeiro júri que eu fiz, ele perguntou se ele queria se eu queria que ele fosse comigo. Eu disse que, pelo amor de Deus, se você for lá, eu não consigo falar nada. Fui toda de branco também, meu primeiro júri foi em Barra de São Francisco. Tomei tanto calmante, na véspera eu já comecei a tomar um monte de remédio. Cheguei lá, era um caso de um senhor que tinha protegido uma moça que tinha procurado refúgio por 2 homens que queriam estuprá-la. E esse senhor, então, abriu a porta e deixou ela entrar quando ela estava fugindo. Esses 2 homens, então, foram depois à casa dele e o mataram. E teve uma repercussão muito grande em Barra de São Francisco. E aí foi para a rádio, aquela coisa toda, e o criminoso dando entrevista, foi um caso de muita repercussão lá. E eu me lembro que quando eu cheguei no fórum, teve um senhor, que eu não vou conhecido, até pai de uma juíza, que virou para mim e falou assim: vem cá, seu sobrenome é Amâncio Pereira? Eu falei: é. O que você é de doutor Benedito Amâncio Pereira? Eu falei: eu sou filha. Ele falou: ah, minha filha, não se preocupa não, se você fizer 1/10 do que seu pai fazia, tá bom demais. Olha só a responsabilidade. 1/10, não precisa fazer muito não, como que não vai fazer nada, porque realmente se igualar, meu pai eu acho que é impossível até hoje. São poucos, talvez, não digo se igualar, mas talvez iguais, pode ser, mas melhores eu acho que não. Fazia júris no teatro, né? Imagina. E ele era fantástico, de uma memória que eu nunca tive. Ele me cobrava: não, você tem que falar tudo sem decorar. Ele realmente era uma sumidade. E eu sei que eu fiz meu primeiro júri, mas eu acho que aquilo acaba sendo uma cachaça, ou então você tem que ser um pouco teatral. O júri é um teatro. Ganha quem souber, muitas vezes, representar mais, porque nem sempre é a verdade dos fatos ali, a verdade realmente, o direito que ganha. E eu sei que eu me empolguei, gostei demais. E fiz esse primeiro júri, ganhei esse júri, e depois eu tive mais 2. Todos eles, eu fiz poucos júris, então realmente eu me lembro de todos eles. Um segundo foi que o filho tinha assassinado o pai, se não me engano. Aí eu enveredei, foi até de madrugada, eu lembro que eu fui e pego uma Bíblia aí, porque ficava, e não matarás, aquelas coisas. Você faz muito, é muita coisa que vem de sopetão. Então eu até acho que eu tenho essa parte assim, teatral, essa parte do júri, eu gostei muito. Mas eu acho muito desgastante. E realmente eu me encontrei muito na infância e juventude, que você deve chegar lá, depois até te digo por que eu acho. E acabei que eu fiz poucos, mas as experiências que eu tive eu gostei muito no júri. Quando eu entrei, embora já, né, com o advento da Constituição, já tivesse desde 88, mas o Estatuto da Infância e Juventude tinha acabado de ser implementado. E
as pessoas às vezes acham que a gente, por ter pais e por ter uma família, no direito que as coisas sejam mais fáceis. No meu caso, e hoje em dia eu agradeço, foi bem mais complicado. Quando a gente é desse meio, Simone, o que a gente começa a ver é o seguinte: se a gente fizer bem feito, não tem valor nenhum, porque foi a família, o pai, no meu caso, que ajudou. E se a gente fizer mal feito, ela é tão burra que nem com o pai para ajudar. É assim. É uma realidade que eu até gosto muito de comentar, porque as pessoas têm uma ideia muito errônea. As pessoas acham que tudo é mais fácil, nem para mim, nem para meu irmão. A gente tem. E outra coisa, você acaba tendo que provar muito mais, não só para as pessoas, mas para você mesma, que você pode. Não é nem querer ultrapassar, porque eu acho que meu pai foi uma pessoa tão grandiosa, eu nem gostaria de ultrapassá-lo. Eu acho que eu nem tenho condições para isso e nem o desejo, como o meu irmão também. A gente procurou, né, que nós dois já nos aposentamos, fazer o máximo que a gente podia dentro da minha vida, dentro da vida dele, mas não igualar meu pai. Pelo menos não deixar que ele ficasse com vergonha da gente, fazer alguma coisa. Não errar, porque todo mundo erra, ele também deve ter errado. Ele contava muitas passagens quando ele começou na carreira, né, de promotor de justiça. Mas então eu creio que isso foi, eu acho que até porque o júri também, eu falei, deixa eu sair enquanto tá tudo bem, porque, não sei. Mas enfim, eu tive a oportunidade de atuar na vara da infância e juventude. E por uma ironia, eu não sei, era a única área onde meu pai, não que não tivesse atuado, mas ele era do Código de Menores, ele ainda pegou o Código de Menores. Eu peguei uma coisa fresca, eu não podia perguntar para ele. Porque ele não saberia como me guiar, como me dar ou fazer para mim, como muito fazia, eu digo, como muitas pessoas achavam que às vezes faziam as coisas, porque ele não tinha como fazer, ele não conhecia. E eu realmente me apaixonei. Eu adorei, é uma vara muito trabalhosa, é uma vara que muitas pessoas, uma vara, nem diria, mas uma promotoria, né? A gente na época falava muito vara. É uma área assim, tormentosa, tumultuada, mas foi onde eu me encontrei. Eu fiquei 18 anos e meio. Pedi para sair, porque todo mundo falava, Alice, experimenta outra coisa, vai para... Mas eu acabei até voltando, porque realmente era uma área que eu fazia 12, 17, 15 audiências, mas eu ia para lá todo dia como se eu estivesse de férias. Já trabalhei sozinha lá, fiz muita, tanto na área civil como na área criminal, eu gostava de tudo. Foi realmente a área que... E eu gostaria muito que um dia a Procuradoria se desse conta de que a gente precisaria, como tem uma promotoria criminal, uma procuradoria, as procuradorias criminais, as procuradorias cíveis, que tivesse também, que não fosse só na infância e juventude, mas que se especializasse, tivesse um procurador que realmente gostasse, porque aquilo ali... Eu acho que o jovem vai ser o futuro de amanhã, né? Então, às vezes, a gente olha muito pelo meio ambiente, olha muito, mas eu acho que ainda falta muita política, ainda falta muita coisa na área da infância e juventude. Às vezes você se sente, como todo direito, em todas as áreas, infelizmente, como se você estivesse enxugando gelo, né? E é uma das coisas que acaba realmente desgastando você um pouco. Mas eu acho que com o jovem, você ainda tem muita esperança. Eu atuei na vara de órfãos, que todo mundo me falava, nossa, aquilo é o filé mignon das promotorias de tudo, porque você não tem audiência, os processos são poucos, ninguém me perturba. Eu fui para lá e tive uma decepção imensa. Primeiro, porque eu tinha que lidar com idoso. Eu acho que é a fase mais triste da vida da gente. Você se via ou brigando por grandes fortunas, para alguém pegar uma tutela, para tomar conta daquilo, você se via contando quantas fraldas, quantos remédios foram gastos. E aquilo não me fez bem, tanto que eu pedi para sair, voltei, não fiquei lá. Na época eu lembro que foi até a doutora Liceia, que estava como chefe de gabinete. Eu na época fiquei tanto com a eleitoral, como com a infância e juventude e ainda com a órfãos de sucessões, mas para esperar a oportunidade de poder retornar. Porque eu acho que você tem que trabalhar também no que você gosta, né? Você se torna uma pessoa até que automática, e ainda mais para a infância. Eu acho que na infância você realmente tem que gostar muito, amar muito o que você faz. Na minha época, eu acho que já estava começando essa abertura que se tem, um pouco mais, pelo menos para as profissionais. Ainda era uma surpresa quando você chegava, que falavam, nossa, é promotora, mas ela é nova, ou ela usa uma roupa assim. Sempre existiu. Eu acho que isso a gente ainda está um pouco longe de conquistar, mas já era mais fácil.
Na minha época, por exemplo, a gente não via as demandas pela Lei Maria da Penha, as demandas, essa coisa da violência contra a mulher ainda não existia tanto. Talvez existisse, fosse mais velada, ou a lei agora tenha ajudado mais. Mas eu acho que em termos assim da discriminação da mulher em determinados cargos, eu acho que eu já peguei, não que seja o suficiente, mas eu acho que na minha época já estava um pouquinho mais branda, posso dizer. Foi um desafio muito grande. Eu não queria ser promovida, nunca requeri promoção por merecimento. Eu adorava onde eu estava na infância e juventude, mas quando chegou a minha vez por antiguidade, e é só por isso que eu fui, eu achei que seria um absurdo eu empacar de repente aquela, né, a ordem natural das coisas e depois, às vezes, tentar ir por merecimento, porque aí já seria, né, às vezes atrapalhando um colega e também desvirtuar aquela ordem. Então eu fui, muito até porque não, é uma carreira, eu fui mesmo para pagar para ver. Vamos ver como é que é. Mas nunca tive a vaidade de ser a procuradora de justiça por conta de títulos, nada disso, nunca. Eu fui mesmo para ver como é que seria, meu pai tinha sido, meu irmão estava lá, me tocou também, eu acho que foi o primeiro, né, 2 irmãos, que foram promotores com pai procurador, que estavam lá no Ministério Público, então foi tudo isso que me moveu um pouco, mas não aquela vontade de estar na Procuradoria, eu acho que foi mais mesmo pela ordem natural que a carreira levaria. Vamos dizer o seguinte, eu gosto muito de lidar com gente, então lá eu me sentia muito presa. Eu preferiria 10 vezes estar numa promotoria. Se eu pudesse, eu voltaria. Porque não que eu não gostasse, mas o meu temperamento, a minha forma de trabalhar é muito com a emoção. Eu sempre falo que eu gosto de sangue, suor e lágrima. Eu nunca fui de varacível, a não ser que fosse família, porque aí tinha alguma coisa. Então eu me achava muito... Para mim, você se torna muito de só olhar o processo. É muito. Você não... Não sei, eu não me sentia viva ali, eu não me sentia eu. Então, foi um período bom, fiz ótimas amizades, a gente aprende muito, mas eu gosto mais do primeiro grau. Era muito salutar, muito saudável, porque ali você consegue estar com todos os seus colegas, as divergências de opinião eu acho que são muito interessantes, né? Diz que da discussão é que nasce a luz. Então eu acho que tudo foi muito proveitoso, eu acho que é proveitoso para todos e realmente ali você discute, você vê diferentes pontos de vista, às vezes faz manter o seu ponto de vista, que é uma coisa, todos nós temos um ego, é muito bom você às vezes sair vitoriosa. Então eu acho que onde tem um colegiado, onde existe um colegiado, é sempre muito importante, porque senão você corre o risco de se tornar um tirano, um déspota, né? Então, é importante ou você ter a unanimidade, ou a maioria, mas pelo menos numa maioria foram várias ideias que estavam ali e que puderam ser divididas e discutidas também, né? Que é o mais importante. Eu acho que é muito importante porque primeiro que você tem que se colocar no lugar um dia porque você já foi candidata, né? Então eu acho que uma postura muito austera, uma postura muito de arrogância, nada disso, porque a pessoa já está ali ela já está tão tensa, já tão nervosa, que eu acho que é muito importante você ter diversos membros de diferentes áreas, né, para você poder realmente fazer as perguntas, saber que nem tudo ele vai saber e que você tem que dar um desconto. E quando você está atuando, você não exige que ninguém saiba um código inteiro. Né? Então eu acho que a importância de ter vários segmentos ali, de várias varas, tanto no civil como no criminal, e procurar distribuir isso, é importante para você também dar mais segurança ao candidato, mais oportunidade dele responder as perguntas caso ele saiba, todas ou não, mas pelo menos se sair da melhor forma possível, e também de você às vezes não cometer uma injustiça, porque é muito difícil, né, você avaliar quantas pessoas que você escuta que já fizeram concurso 3, 4, 5 vezes no passado e depois se saem tão bem. Então eu acho que isso é muito importante. Volto a te falar que eu acho que a minha maior contribuição foi ter lutado assim, quanto eu podia na infância e juventude. Para mim, aquilo lá foi tanto nas adoções,
sabe? Já peguei muitos casos, como nas cirurgias de crianças. Eu peguei um caso, por exemplo, que era uma... A gente faz coisas lá que você não acredita, sabe, Simone? Eu peguei um caso de uma criança que era testemunha, que os pais eram testemunhas de Jeová. Você sabe que eles não podem fazer transfusão de sangue. Então, ele já tinha dado entrada no hospital infantil, com um problema seríssimo, e os pais se negavam. E nesses casos, quando não se pode, né, vai para a justiça para decidir. E eu sempre fui assim, eu acho que nesse ponto, eu e meu irmão, a gente puxou muito ao meu pai, porque, para mim, a lei é que manda. Às vezes a lei não é justa, mas é a lei. Então eu achava, eu pus até em vários pareceres que às vezes tinham parecidos, eu acho assim, se você procurou a justiça dos homens, se ele entrou no hospital, ele tem que se adequar à justiça dos homens. Se ele acredita que Deus vai providenciar uma transfusão de sangue por milagre, ele espere na casa dele. Então eu nunca me furtei em casos polêmicos, em casos de aborto, de falar, porque eu acho que se a lei prevê, é a lei que me move. Então, nesse caso, eu opinei para que se autorizasse, porque a gente nunca determina, né? O juiz não determina. A gente requer e o juiz ele autoriza. Eu gostava da procuradoria, mas realmente me faltava alguma coisa. E eu não podia retroceder. Aí, Simone, foi chegando um ponto em que eu ia para lá, eu não tinha mais prazer, era uma obrigação. E eu acho que quando você não faz mais uma coisa, eu ia para sessões, ai meu Deus do céu, tem que ir. No tribunal, ai tem que ir. E eu sempre cobrei muito de mim, porque meu pai nos ensinou assim. Eu fui criada, se eu tirasse 9,5 na escola, eles me perguntavam assim, mas quem tirou 10? Então eu sempre me cobrei muito. E eu comecei a perceber que eu não estava indo para lá com a mesma alegria que eu estava indo. E eu nunca quis ficar, eu acho que você tem que se aposentar e ter tempo também, quando você ainda tem saúde para curtir sua vida, para viajar. E eu realmente entrei para a procuradoria sem ter uma data muito certa, eu fiquei lá 5 anos. Primeiro porque, para tentar, para ver como é que era, depois às vezes, puxa vida, o meu assessor, eu tirei ele de um trabalho para ficar aqui, vamos levando. Mas quando chegou um ponto em que nada disso me convencia mais, eu lembro que foi na véspera, eu também me aposentei, eu acho que 20 de maio logo. Eu tomei posse no maio, até no aniversário do meu pai, e saí também em maio. Eu lembro que tinha tido um feriado, eu estava aqui sozinha, já tinha deixado as coisas todas lá, já tinha como que dar entrada. E eu falei, eu não estou preparada para voltar na segunda-feira, uma sessão. Liguei para Arildo, acho que na sexta-feira, falei, você pode dar entrada no meu pedido. Está tudo na minha gaveta. Mas, doutora, vamos esperar um pouco. Eu falei, não precisa esperar. Ou eu esperei e deixei. Falei, então tá bom. Mas eu não fui lá nem para... Já estava tudo. Aí, na época, o motorista, eu falei, ainda tem direito o motorista vir aqui me pegar? E falei, então vem aqui que eu vou assinar meu pedido. Bateu e pronto. Eu acho que, no fundo, foi isso. Eu já não estava mais feliz fazendo o que eu estava fazendo. Sei que muitos colegas, né, se isso for... vão talvez discordar, ou não, mas eu vou ser muito sincera, eu não era mais feliz fazendo, não pelas pessoas, não por nada disso, mas o trabalho que eu estava executando não mais me fazia feliz. Hoje está ótimo. Aconselho a todo mundo, aliás, eu vivo falando para todo mundo aí, tem muita gente que eu encontro, né, que está para se aposentar, mas é o tal negócio, é uma coisa que eu acho que se você começar a pensar muito, que você perde muito. Eu não digo perder em termos de poder, nada disso, porque isso vale muito pouco. Sempre achei que valesse muito pouco. Mas eu digo financeiramente. Você perde muito. Você perde o ticket de refeição, você perde um bom subsídio daquilo, você perde. Eu acho um absurdo nós não termos mais, que o aposentado não come, né? É uma coisa... Mas se você for colocar isso tudo na ponta do lápis, eu, pelo menos, a paz que eu tô, a alegria que eu tô... Aquela coisa de eu sempre trabalhei demais, a minha vida inteira eu trabalho, sempre trabalhei muito. Então é muito bom você acordar e falar, eu posso fazer hoje do meu dia o que eu quiser. Eu acho que essa sensação é muito gostosa. Como eu te falei, né, de não ter que se arrumar muito, poder levar a vida mais na flauta, na beira da praia. Eu não pensei que eu fosse gostar tanto, mas estou adorando. Faço esse serviço como voluntário, que eu te falei aqui, porque eu tinha muito medo de ficar sem fazer nada. Então um dia eu fui procurar aqui na igreja,
E como eu sempre fiquei sabendo, né, através de um grupo de oração que eu frequento, que tinham voluntárias, e aí eu fui procurar, como sempre, eu falei, eu quero mexer com adolescente, com criança e com adolescente. E na época a gente estava no auge daquela crise, uma recessão muito brava, tem o quê? Uns 2 anos, estava no máximo. E eu cheguei lá na secretaria da igreja, me apresentei e falei que eu gostaria de dar aula de reforço, ou dar aula de inglês. A mulher olhou para mim assim, falou, essa mulher é doida, vê se alguém nessa crise que está vai preocupar com inglês. Foi a sensação que eu tive. Saí dali e não senti muita firmeza. Ah, tá, vou pegar seu telefone, depois a gente vê. Aí, na igreja, eu me encontrei com uma que tinha sido amiga minha e que faz também parte, um monte de coisa na igreja. E eu comentei com ela, eu falei, Silvana, aconteceu isso e tal, mas eu não acho que, não senti muita força, não. Aí ela falou assim, você quer trabalhar com a pastoral da saúde? Eu falei, não, não quero. Não quero nada com... E com idoso, eu falei, também não, eu não quero. Já perdi meu pai, minha mãe já tá, e a gente vai, né? Ah, realmente, eu falei, eu não tenho vontade de trabalhar com essa coisa, eu não quero nada que me deixe triste, que me deprima. Eu não quero trabalhar com idoso. Aí ela falou, então tá, Liz, vou ver. Aí uns 2 dias depois, ela chegou e falou pra mim, e dá aula para idoso de inglês? Eu falei, será que idoso quer aprender inglês? Ela falou, vamos ver, menina. Aí foi essa surpresa que eu tive, de mais de 50 se inscreverem. E eu acho que idosa sou eu, eles não, porque é de uma jovialidade, de uma alegria, e adoro. Gosto demais. Fui procurar num sebo em São Paulo o livro que eu tinha dado aula, encontrei um em São Paulo inteiro, hoje em dia estou pegando os livros e tudo, e adoro. Me sinto muito feliz. Agora, toda terça-feira, próxima terça, eu estarei lá, porque eles estão de férias. Falei, férias de quê? Vocês não têm férias? Não, mas estão de férias. Então, realmente, tá ótimo, a vida tá ótima.